Na Câmara Municipal dos Vereadores, um dos assuntos em discussão é o projeto de lei que proíbe a construção de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, no Rio Cuiabá. E é para falar sobre essa questão e muitas outras, como a CPI dos medicamentos, que está aqui no Jornal do Meio-Dia, a vereadora pelo PT, Edna Sampaio. Boa tarde, vereadora. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Camila. É um prazer retornar aqui para falar com você e o seu público. A gente já começou falando da questão da proibição de construção de usinas e PCHs no Rio Cuiabá. Esse projeto foi aprovado. Encontrou-se resistência, vereadora? E agora, a senhora acredita que ele vai adiante, que isso vai ser consolidado? E, de fato, quais estudos que embasaram para ser determinado que realmente não pode construir as pequenas centrais hidrelétricas, usinas, que a gente sabe que envolvem interesses econômicos, de empresários e até políticos? Camila, esse projeto de proibição da implantação de PCHs no Rio Cuiabá é um projeto do vereador Eduardo Magalhães. Então, é um projeto importante, porque embora o município ele não tenha a competência federativa de legislar sobre os rios, porque são bacias hidrográficas que atravessam diferentes municípios e, inclusive, dependendo dela, diferentes estados e países, então é competência da União legislar sobre a questão da gestão dos rios, mas o município tem competência de legislar sobre o entorno dos rios dentro do seu território. Então, nós temos aí uma questão jurídica para ser discutida no âmbito das instâncias superiores. Então, pode ser que esse projeto acabe não indo adiante por falta de competência. De competência, ele do ponto de vista jurídico, há uma discussão, porque essa questão, como eu disse, das águas é competência exclusiva da União. Sim, tá previsto, tá na Mas, ao mesmo Constituição. tempo, ele diz respeito ao interesse local. Então, o município tem interesse e ele precisa se posicionar. Na questão ambiental, a competência federativa ela é concorrente, tanto de estados, municípios e União. Só que, em determinados aspectos, como no Rio, como sobre os rios, a competência é da União. Agora, é importante, e o meu voto, inclusive, eu instruí argumentando isso, é importante que a Câmara Municipal de Cuiabá, a partir dos interesses locais, também se posicione, porque é um posicionamento político importante e também um debate jurídico que tem que ser feito, Nós temos aí, como exemplo, o caso do Manso, que mudou completamente o fluxo de águas no Pantanal. Hoje você não tem mais as cheias do Pantanal, a Baía de São Mariana, por exemplo, que é uma grande referência de reservatório de água no Pantanal, foi quase completamente esvaziada nessa estiagem que nós tivemos. Além da redução dramática dos estoques pesqueiros no Rio Cuiabá, que é a bacia hidrográfica com maior estoque pesqueiro que nós estamos perdendo. Então, é um problema ambiental que não pode ser apenas confundido com uma questão de interesse econômico. Nós estamos falando de um bem público, coletivo, que é inevitável não haver esse choque, vereadora? Exato. Mas, mudando um pouco de assunto, falando ainda da necessidade da Câmara se posicionar, queria abordar aqui dois assuntos que têm gerado muita polêmica. O primeiro deles é em relação à CPI dos medicamentos, Os vereadores ali que compuseram a CPI, que compõem a CPI, aprovaram o relatório, muitas pessoas foram indiciadas, inclusive o prefeito Emanuel Pinheiro. E aí, como fica essa questão? Porque nos bastidores se fala que, apesar do indiciamento, não vai haver uma aprovação pelo plenário desse relatório. E aí, vereadora, como fica a questão? Vai haver um indiciamento do prefeito ou não? Porque parece que ele não está mais muito preocupado com essa questão. Ou, de fato, há sim o que ser apurado, o Ministério Público agora vai investigar mais a fundo? Eu acho assim, Camila, essas questões que dizem respeito a crimes praticados no âmbito da administração pública, a Casa Legislativa tem uma competência e ela cumpriu a sua competência. Foi feita uma CPI, essa CPI chegou à conclusão, indicou para indiciamento 33 pessoas. Sim. Cabe agora ao Ministério Público dar o encaminhamento que, na verdade, já vinha sendo dado nas investigações que foram feitas, que estão em andamento pelo Ministério Público, em algumas ações que já estão judicializadas, já foram abertas como um processo judicial, E nós esperamos que a Justiça faça o papel dela. A Câmara fez o papel que lhe era cabido nesse momento, Fez a CPI, chegou a uma conclusão, houve consenso, inclusive, entre os 3 membros da CPI,
2 da base, 1 da oposição, e foi apresentada a partir do relatório da CPI uma comissão processante que não seguiu adiante porque não foi aprovada pela maioria da Câmara. Então, acho que em relação à CPI dos medicamentos, nós temos esses encaminhamentos. Agora, existe uma outra CPI que foi proposta também pelo vereador Pacola, que deve começar agora que terminou a CPI dos medicamentos. Certo. Que é a CPI na saúde, de uma suposta organização criminosa que existiria, né, na saúde para poder desviar recursos públicos, enfim. A saúde de Cuiabá sempre alvo aí, né? A saúde do Brasil, infelizmente, sim, né? Sim. A saúde e aqui em do Cuiabá Estado, a saúde do município. Também. É incrível como que a confusão de interesses públicos e privados numa pasta que tem uma enorme quantidade de recursos leva a completa desfaçatez dos entes privados, mas também dos entes públicos, quando se associam aos interesses empresariais e deixam a população à deriva, né? Certo, vereadora, da última vez que a senhora esteve aqui, a senhora disse, né, que não havia da sua parte uma posição a favor, naquele momento, da cassação do prefeito, de apoiar a abertura de comissão processante, porque era necessário que houvesse investigações. A senhora mesmo presidiu a comissão de acompanhamento, né, logo depois do afastamento do prefeito Emanuel, e no seu relatório a senhora concluiu que sim, houve infrações político-administrativas. Esse relatório embasou o pedido de abertura de comissão processante, que mais uma vez, né, mais um foi rejeitado por 14-10. Houve aí um placar até mais favorável, né, para que fosse aprovado. Mas e aí, a senhora acredita, depois de presidir essa comissão, que o prefeito incorreu em infrações e há possibilidade de que um pedido, os demais vereadores enxerguem isso e ele seja aprovado para abertura de comissão processante, para daí depois a gente ver se vai ser cassado ou não, né? Só o começo. Camila, o que a gente fez na primeira votação, na primeira proposta, eu falei muitas vezes, mas parece que quando a gente fala as pessoas não querem entender. As pessoas são tendentes a ter uma opinião fechada sobre determinada situação e se você coloca novos elementos, as pessoas se fecham para dialogar sobre isso. Eu fui muito atacada, constrangida por conta do meu primeiro voto, porque as pessoas não entenderam a minha posição. Se coloca como oposição. Eu sou... E ali no momento, querendo ou não, defendeu o prefeito. Então gerou assim uma confusão. Eu não defendi o prefeito. Eu defendi a institucionalidade. Essa foi minha posição e sempre será. Né? Tanto que depois a senhora mudou de ideia. Eu não estou lá nem para atacar o prefeito e nem para defendê-lo. Eu estou lá para atuar de forma correta dentro do interesse público. A Câmara tem um papel e eu defendo o papel institucional da Câmara. A Câmara é importante para a população cuiabana. Se a Câmara não cumprir o seu papel, não haverá bom governo. Porque é a Câmara, junto com o Poder Executivo, mesmo de forma conflituosa, que faz com que as ações andem no Executivo. Fiscalize o Executivo, apresente proposta, ouça a população, apresente as demandas da população para o Executivo. Esse é o papel da Câmara. E com esse relatório E aí, com o relatório, a primeira proposta, ela simplesmente se baseava numa decisão precária e monocrática de um juiz e não apresentava uma sustentação sobre qual era a razão para abrir uma comissão processante. Né? Então, era um instrumento frágil, era um instrumento que não servia para a abertura de uma comissão processante, porque não delimitava o crime. Você não pode ser acusada por um crime sem definir qual é o crime que você cometeu. Ninguém pode ser acusado ou condenado genericamente. Eu acho que você é corrupta, Camila, então eu te condeno. Não é assim que funciona a democracia e as instituições. Na verdade, havia ali umas decisões judiciais com base em descumprimento de outras que não levaram foram ao afastamento. trazidas. Mas com esse último relatório da comissão, né, que a senhora presidiu, a senhora conseguiu apontar crimes ali, infrações praticadas pelo prefeito, e aí pediu a abertura. Trouxe tudo isso para poder e trouxe para dentro da Câmara Municipal, porque é responsabilidade da Câmara, para que a gente pudesse aí sim apresentar com consistência um pedido. Apresentamos, foi negado pela maioria. A Câmara é uma instituição política. Enquanto tiver, e a base aliada do prefeito enquanto é a maioria. tiver uma maioria ali que pensa diferente de quem apresentar qualquer requerimento ali, vai prevalecer a vontade da maioria. Dessa forma, é muito pouco provável que haja, né? É pouco provável que a gente tenha a aprovação ali. Isso quer dizer que a Câmara vai ter que paralisar até conseguir fazer um processo desse ser aprovado? Não, nós temos um compromisso com a população.
A população espera de nós que apresentemos projetos, espera de nós que façamos nosso papel na oitiva dessa população, que apresentemos as propostas que a população quer que seja apresentada na Câmara. Nós continuamos trabalhando e muito. Vereadora, que assim seja, né? Obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, Camila. E uma boa tarde. Boa tarde.